Bom dia a todos, a graça e a paz, dando início à nossa aula de número 8. Só para lembrar, rapidamente, na semana passada nós falamos a respeito de um processo de salvação, falamos de uma graça preveniente que vem da parte de Deus e nos alcança, falamos de uma graça convencedora. Depois dissemos que partimos para uma graça justificadora. E por fim entramos numa graça santificadora. Esse é um processo, Dentro desse processo há algumas circunstâncias, há circunstâncias das quais nós vamos ter que realizar, a exemplo do arrependimento e da nossa fé como resposta. E na graça justificadora nós somos salvos, ali há uma conversão. Foi dito que antes da graça justificadora, antes da graça que inclusive também é conhecida como graça salvífica, não há ainda conversão, não há ainda salvação. Então esse é um ponto que eu preciso marcar com vocês aqui. E a aula de hoje, como eu deixei aí na semana passada, como forma de instigá-los, posso eu, depois de ser salvo, depois de entrar nessa graça justificadora, depois de, pela fé, conforme nós lemos em vários textos da semana passada, estar salvo, eu posso perder a salvação? Essa é a pergunta que a aula de hoje vai tentar responder. A gente vê algumas respostas no meio cristão, alguns vão verter para o lado da impossibilidade de perder a salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Mas o que nós, enquanto metodistas de tradição wesleyana, o que nós responderemos, o que nós devemos pensar, como nós devemos pensar? Então a aula de hoje vai falar sobre isso. Partindo então de que eu e você estamos salvos, a graça preveniente veio sobre nossa vida e nós aceitamos a pregação do Evangelho, alguém nos pregou o Evangelho, alguém nos lançou semente, e aí nós respondemos com fé, com arrependimento, e nós passamos a crer no senhorio de Cristo, nós aceitamos essa verdade como uma verdade absoluta em nossas vidas, nós fomos justificados. E agora nós estamos no início da nossa santificação, na graça santificadora, a regeneração está sobre nós agora, conforme nós vimos semana passada. A partir daqui, uma vez que nós fomos alcançados por essa graça salvífica, nós podemos perdê-la, nós podemos deixar de ser salvos. Um calvinista sempre vai responder conforme eu disse. Calvinista é aquele que segue a doutrina de João Calvino, um dos reformadores da igreja, junto com Lutero. Ele vai dizer que uma vez salvo, permanece salvo para sempre. O que nós, de linha metodista, o que nós vamos responder? Uma vez que nós seguimos, Wesley seguia, com algumas poucas diferenças, a questão de Armínio, a doutrina de Armínio, daí por isso nós somos chamados de arminianos. Armínio Jacob Armínio foi um teólogo holandês que viveu depois de João Calvino e que defendeu a ideia contrária de João Calvino. A gente pode afirmar isso pelos seus estudos mais recentes, de estudiosos mais recentes, que Armínio defendia a perda da salvação. Agora, como que isso pode acontecer na nossa vida? Como isso acontece na nossa vida? Como isso pode deixar de ser uma mera hipótese e realmente vir a se concretizar? Em primeiro lugar, a gente precisa entender Armínio quando ele fala de perda de salvação. Ele vai trabalhar a ideia de nós termos a possibilidade de uma perda
de salvação pelo simples fato de nós deixarmos de crer. Então, esse é um primeiro ponto. Quais são as condições para a gente entrar numa apostasia? A palavra apostasia significa partir, né? Ir embora, sair, né? Deixar de seguir. Então, um apóstata é uma pessoa que deixou de seguir Cristo, uma pessoa que foi, uma pessoa que não está mais. Então, para Armínio, a primeira condição que uma pessoa pode deixar de ser salvo depois que foi alcançado pela salvação é ele deixa de crer, ele deixa de atuar na fé. Então, ele diz o seguinte: um descrente é uma pessoa que não mais está aceitando a fé salvífica, é uma pessoa que resistiu à graça salvífica. E nós precisamos lembrar um pouco da aula passada nesse sentido, porque nós falamos e afirmamos que a graça convencedora, a graça, ela pode ser resistida pelo coração humano. Então, quando alguém nos prega a palavra, eu posso aceitar e eu posso não aceitar. Então, qual é a lógica de Armínio? A lógica de Armínio é a seguinte: se eu posso resistir à graça naquele momento em que me é oferecida, posteriormente, mesmo tendo aceito, eu também posso resistir, eu posso abandonar. Ou seja, ele trata aqui da perda da salvação por aqueles que abandonam a fé, deixam de crer em Cristo. Ora, a pessoa um dia teve uma experiência, se arrependeu, alguém pregou o evangelho, pela fé ele creu, foi justificado, seus pecados foram anulados, a dívida foi cancelada, ele entrou num processo regenerativo, regenerador, ele entrou num processo santificador, e aí, de repente, entre aspas, né? Porque segundo a mim ninguém também cai, resiste à graça de uma hora para outra, isso vem sendo construído dentro do coração, e quando nós vamos olhar, nós exteriorizamos isso. Mas aí a pessoa pega e fala: olha, eu não estou mais crendo nisso, eu não vejo isso mais como uma verdade. Ele resistiu à graça depois. E aí então, ele, por exemplo, ele fala: olha, eu não creio mais em Deus, eu não creio mais em nada disso que foi pregado, vou ser ateu, por exemplo. Então ele resistiu à fé, ele se arrependeu de ter arrependido, ele deixou de ter fé no Salvador. Então Armínio vai dizer: olha, por lógica, se eu poderia resistir à graça antes, eu posso resistir agora. É uma lógica do arminianismo. Não tem como você ver isso como uma coisa estranha. Ele dá até um exemplo do mendigo, né? Um de seus escritos, ele vai falar assim: olha, alguém quer dar uma esmola ao mendigo. O mendigo, ele não merece aquilo, mas ele precisa. Num primeiro momento, o mendigo estica as mãos, abre, né, as mãos e recebe a esmola. Aquele que doou a esmola foi embora, e o mendigo, horas depois, pega a esmola e joga fora. Ou seja, ele não resistiu inicialmente, mas ele resistiu posteriormente. Ele não resistiu num primeiro momento, mas ele resiste num segundo momento. Então Armínio vai dizer: olha, a resistência à graça não é só lá no início, na convencedora. Ela vai se perdurar, essa possibilidade de resistência, ela vai se perdurar no coração. Agora, se você vai continuar crendo ou não, também é um ato seu. Então, esse seria o primeiro argumento de Armínio, a primeira condição, uma das possibilidades. Uma segunda forma de perder a salvação, Armínio vai trabalhar a questão dos pecados, porque é uma pergunta que lhe é feita. Tudo bem, pela fé você perde a salvação, realmente, né? Agora, e um pecado pode levar você a perder a salvação? Essa é a pergunta. É uma segunda pergunta. Pela falta de fé, ok, mas e por pecados? Eu posso perder a salvação por estar cometendo pecados? Então, essa é uma segunda
um segundo questionamento. E Armínio vai responder da seguinte forma: existem 4 tipos de pecados, e isso ele faz de acordo com os pais apostólicos, com a igreja medieval. Todos eles pensavam desse jeito. Todo pecado leva à morte, mas a palavra diz isso. Mas ele vai trabalhar a questão das diferenças de pecar para justamente mostrar que aonde nós podemos perder a salvação e como, e onde nós não vamos perder. Então ele vai trabalhar 4 tipos, 4 formas, 4 modos que poderíamos pecar. Então, a primeira forma, ele vai falar a respeito da ignorância. Você não sabe o que é pecado. Você não sabe que aquele ato em si é pecado. Você é um recém-convertido na fé, ou às vezes já está caminhando e Deus está trabalhando coisas mais profundas. Você ainda não descobriu que determinadas atitudes diante da palavra de Deus está contrária a ela. Então, é aquela história, nós, quando nos achegamos a Cristo, nós começamos a crescer em estatura e graça, nós começamos a aprender muitas coisas, mas nem tudo sabemos. E existe até o lado de termos sido forjados e formados culturalmente completamente contrário àquilo que Deus está nos ensinando. Então, Deus vai trabalhar isso. Então, por ignorância, né? A ignorância aí é o não conhecimento, né? É não conhecer. Então, Armínio diz, essa é uma primeira forma de pecar. Segunda forma de pecar, a fraqueza. Você e eu sabemos que nós temos fraquezas, que nós somos acometidos por determinadas circunstâncias na nossa vida, que, como a gente diz no linguajar, né, cristão, nos derrubam, é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, há uma luta entre o cristão, né, no coração do cristão, daquilo que é certo e daquilo que é errado. E quando nós estamos caminhando, mesmo com lutas, às vezes nós caímos. E aí Armínio vai dizer, olha, a fraqueza é uma segunda forma de você pecar. A terceira forma de você pecar, negligência. Ou seja, você sabe que é pecado, você conhece aquilo, mas você é negligente, você não é diligente, não é cuidadoso. Negligência fala de um cuidado, né? A Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente deve vigiar. Então, essa falta de vigilância é uma negligência, uma falta de cuidado, uma falta de zelo. Então, a gente é negligente muitas vezes com o pecado. A gente às vezes acaba pecando ou entrando em tentação, né? Porque nós somos negligentes. Nós sabemos que não podemos ir a determinados lugares, por exemplo, mas nós não cuidamos, nós acabamos indo. E passamos por lá por descuido. Então, essas questões são tratadas por Armínio como formas de pecar. Nessas 3 formas, Armínio diz o seguinte, olha, não há perda de salvação quando você comete pecados por ignorância, quando você comete pecados por negligência e quando você comete pecados por fraqueza. Você lutou, né? Então, nessas 3 variantes, você não tem perda de salvação, segundo Armínio. Quando é que você vai perder a salvação? Aí Armínio trabalha a 4ª possibilidade. E qual é a 4ª possibilidade? Ele trabalha a questão da malícia. O que é malícia para Armínio? A malícia vai ser quando eu deliberadamente desejo e concluo o pecado. Eu sei que é errado, eu não me esforço de maneira nenhuma para lutar com aquilo, e eu não estou nem preocupado com aquilo. Então, ou seja, eu cometo o pecado, eu cometo o ato que Deus abomina, que Deus não deseja que eu faça,
deliberadamente, ou seja, eu conheço, eu não luto e eu sou negligente. Então eu vou lá e faço, né? Negligente não conforme a questão anterior, né? Mas assim, eu estou vendo mesmo que aquilo vai dar BO e eu vou lá talvez a palavra certa não seja negligente, perdão, a palavra certa seja imprudência mesmo, né? Uma coisa mais forte, uma imperícia, eu vou lá e realizo. Mas aqui Armínio vai trabalhar a possibilidade de perda de salvação. Ele vai dizer, olha, nas 3 primeiras não há perda de salvação, mas nessa quarta ele trabalha, ele afirma, para ele é nessa quarta que nós perdemos a salvação através de pecados. Por quê? Ele vai fazer uma linha também, a gente precisa entender o seguinte, quando eu começo a cometer esses pecados deliberadamente, ou seja, desejoso de fazer, gostando de fazer, né, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Ele vai falar isso. E o entristecimento do Espírito me leva à extinção do Espírito. Então, e extinguindo o Espírito, eu vou também extinguir a minha fé. Então, por isso, ele vai falar a respeito disso. Outra coisa importante é que quando você perde a salvação, você também perde o Espírito Santo. Então, e isso para nós é natural, porque a Bíblia diz que você recebe a Cristo, você recebe o Espírito Santo. Depois a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. E paralelamente a isso, ele vai dizer assim, olha, não entristeça o Espírito, não apagais o Espírito. Então há uma crescente e uma decrescente. Há uma subida no Espírito e uma descida no Espírito. Então, para nós, quando você perde a salvação, você também deixa de ter residente em você o Espírito Santo. Agora, eu preciso desenvolver melhor a questão aqui da malícia. A malícia, para Armínio, existe 2 vias. E aí a terceira pergunta em cima dessa questão da malícia é, depois de ter sido salvo e perdido a salvação por um pecado deliberado, por um pecado que eu realmente quis cometer, algo que eu sabia que era errado e mesmo assim realizei, não lutei de forma nenhuma para vencer, eu posso recuperar a salvação? Ou seja, eu posso ser salvo novamente? E aí Armínio vai responder, depende. Depende do quê? Do tipo de malícia. Então, se no caso da malícia, do desejo direto de cometer o pecado, for contra os mandamentos de Deus, eu vou explicar isso melhor, contra as leis de Deus, Armínio vai dizer, você se arrependeu, você volta a ser salvo novamente. Então funcionaria assim, eu cometi um pecado maliciosamente, ou seja, eu sabia que era errado, eu não fiz questão nenhuma de lutar, eu fui e cometi. Posteriormente, aí eu perdi a salvação. Posteriormente, eu me arrependo. Nesse meu novo arrependimento, eu volto a ter a salvação. Se eu morrer entre esse período, por isso que nós falamos, olha, na mesma velocidade que você cai, você tem que se arrepender. Por quê? Porque para nós, se você morre nesse período, você perdeu a salvação definitiva. Então nós precisamos compreender esse processo. Agora, consequentemente, o Espírito Santo retorna a nós. Qual é o pecado que Armínio vai dizer que não tem jeito de recuperar? Não tem como recuperar a salvação. Uma vez cometido, você não vai recuperar. Trata-se daquilo que está lá em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, sobre a apostasia.
Agora, eu quero, antes de falar de Hebreus 6:4, eu quero te dar alguns textos que vão confirmar essa mecânica de perseverança. Né? Nós estamos falando de uma perseverança após sermos salvos, nós precisamos perseverar na fé. Nós não concordamos que uma vez salvo, sempre salvo. Você salvo, você pode sim, pela malícia, perder a salvação. E quais são? Nós temos vários textos dizendo, persevere. Então, Mateus 10:22 vai falar disso. Mateus 24:12-13 vai falar disso. Hebreus 10:39. 1 Coríntios 10:12. 2 de Pedro, capítulo 2, 20-22, João 8:31, Gálatas 5:4, Tiago 5:19, Apocalipse 3:5 e 1 Timóteo 4:1. Eu vou pegar uns dois aqui, só para a gente ter uma noção. Então eu quero fazer a leitura de 2 de Pedro 2:20. Então, lá no Novo Testamento, 2 de Pedro 2:20, um texto bem interessante e bem forte também. Vai dizer assim, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. E, quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirmam os provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, olha só, ele está dizendo justamente isso. Eu conheci o caminho, eu conheci a Cristo, eu aceitei a salvação e resolvi depois voltar antes disso, né? Ou seja, resolvi voltar, como o provérbio diz, né? O cão voltando ao seu próprio vômito e a porca revolver-se na lama. Uma segunda passagem também que eu quero trabalhar está em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. A Bíblia vai dizer assim, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos cuja consciência está morta. Então, ele está falando de que vai se desviar da fé, né? Alguns no final dos tempos. Então, todos esses textos que eu citei anteriormente, eles estão falando disso, de uma perseverança, ou seja, depois que nós somos salvos, nós precisamos perseverar. A nossa eleição diante de Deus é condicional. Condicional a quê? A nossa fé contínua em Cristo. Então, Mateus vai dizer isso claramente, persevere até o final. Então, nós precisamos, dentro de nós, lutarmos, né? Crescermos em fé. Então, e aí tem toda a instrumentalidade da fé, né? A busca em oração, em santificação, a busca na leitura da palavra, em jejum. Então, tudo isso. Então, é papel nosso correr, né? No sentido de corrida mesmo, como Paulo diz lá, para terminarmos a carreira, né? Para chegarmos bem ao final, para vencermos todas as coisas. Agora, esses textos, eles confirmam o que Armínio defende, que nós metodistas defendemos. Você, uma vez salvo, você tem que perseverar na fé, porque se você não perseverar, você vai cair da fé. Agora, esses textos demonstram que há uma possibilidade também depois de voltar a sermos salvos.
Qual é a questão que é a outra resposta? Que tipo de pecados, se cometermos, não temos mais jeito, né? Não tem como mais recuperar? É o que está em Hebreus 6. Você vai para frente um pouquinho, você vai chegar em Hebreus. Hebreus 6 tem uma passagem que diz assim, versículo 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Então veja, esse processo que a Armin está dizendo. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Aqui a gente precisa entender o contexto, porque aqui ele está dizendo de uma mecanicidade da salvação, de que não vai ter possibilidade de volta. Uma vez cometido esse pecado, eu não tenho mais, depois de perder a salvação, não tenho mais como recuperar. Qual é o contexto aqui em Hebreus? Nós temos aqui judeus que se converteram ao cristianismo, que estão passando por um processo de perseguição muito grande. Você vai ver isso nos capítulos anteriores. E aí, o autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão voltando para as questões lá do judaísmo, que foram vencidas por Cristo. Né? Que Cristo é muito maior do que tudo aquilo que está lá, principalmente há até uma teologia aqui que um teólogo que diz que eles estavam voltando às práticas que eram estabelecidas em Levítico, as práticas sacrificiais. Por isso é que está falando aqui, olha, no finalzinho, vai expor de novo Cristo à cruz. Né? Então, há aqui por trás do texto um ódio deliberado contra Cristo. Então, quem é que peca, perde a salvação e não vai ter como se arrepender mais? Aquele que deliberadamente odeia Cristo. Então, por que Arminio faz essa diferença? Primeiro, por causa do texto de Hebreus 6:6 e dos demais textos. Os demais textos, eles provam que um homem, uma vez salvo, pode cair. Ok, e ele diz, pode voltar a se recuperar mediante arrependimento e continuar firmes e permanecer salvo até o final. Perseverança dos santos. Agora, ele vai dizer que Hebreus 6, uma vez se você cair, você não tem mais como se arrepender. E isso se dá quando eu odeio deliberadamente a obra de salvação, Cristo. Quais são os exemplos que ele dá? Ele dá o seguinte exemplo. Ele diz, Davi faz parte do primeiro caso. Arminio vai afirmar que o rei Davi, quando mandou matar Urias, depois de ter cometido adultério com Betseba, o que ele faz? Ele sabia que era pecado, ele não era ignorante, ele não lutou contra aquilo e ele deu uma ordem deliberada para matar Urias. Ou seja, ali ele perdeu a salvação, perdeu o Espírito Santo e depois voltou em arrependimento, nós sabemos, né? O profeta vai lá, ele se arrepende e inclusive escreve o Salmo número 51. Esse é um exemplo do primeiro processo, na malícia lá, na primeira situação, na primeira circunstância. Na segunda, ele vai citar Judas. Judas peca contra Jesus deliberadamente. No primeiro caso, eu disse, nós pecamos contra os mandamentos. No segundo caso, você peca contra o autor dos mandamentos. Então a diferença está aí. Judas pecou diretamente contra Cristo Jesus. Então por isso ele não teve
na nossa visão, um arrependimento depois. Então, aqui estão formadas, né, os dois exemplos que nós temos para sustentar toda essa doutrina, ok? Eu preciso ainda falar que existe uma discussão a respeito de um exemplo na Bíblia, eu vou colocar, mas isso não é unânime, mas nós entendemos que é bem viável. Lá em Apocalipse, quando João escreve Apocalipse 2, ele vai emitir uma carta para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso ela vai ser elogiada por defender, né, a sã doutrina e por guerrear contra a doutrina dos chamados nicolaítas. Então, há uma ideia, e isso não é unânime, mas se você entender que é viável, é um exemplo bíblico. Há uma ideia de que esses nicolaítas surgiram a partir de Nicolau, que foi um dos homens escolhidos pela igreja lá em Atos 6. Atos 6 vai dizer que deveria a igreja nomear determinados homens para servir, né, as viúvas e tal. Havia uma confusão ali, enquanto que os apóstolos se dedicariam ao ensino da palavra. E aí é levantado, por exemplo, Estevão, a gente sempre lembra, e é também o primeiro mártir da igreja, e é levantado Nicolau. Alguns defendem a ideia de que esse Nicolau é que vai dar origem à doutrina dos chamados nicolaítas. Se isso realmente é verdade, nós temos um exemplo dentro do texto, de um homem que é levantado com sabedoria e pelo Espírito Santo e que depois cai da graça. Alguns defendem que não é o mesmo Nicolau, né? Eu acho interessante, por exemplo, existe hoje um autor chamado John MacArthur, um grande homem de Deus. Ele é um calvinista, ele defende que esse Nicolau de Atos 6 é o que vai dar origem aos nicolaítas, mas ele diz, aí ele vem na doutrina e diz que na verdade Nicolau nunca fez parte. Só que aí tem um problema do texto, porque o texto diz que foram levantados homens cheios do Espírito Santo. Então fica difícil. Nós entendemos que isso é verdade, pelo menos da minha parte. Por quê? Porque eu tenho um relato de Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja, lá bem próximo aos tempos de Cristo, né? Depois uns 200 anos para frente, 300 anos. Nós temos também Clemente de Alexandria narrando o fato de Nicolau. Então, se você entender que é verdade, você tem um exemplo bíblico, ok? Então, essas são as possibilidades. Agora, o que eu preciso trabalhar na próxima aula, que eu não consegui terminar? Como nós teremos certeza de que continuamos salvos? Porque eu falei aqui de como você perder a salvação. Eu falei de possibilidades de você perder. Mas existe uma pergunta agora que chega para mim, chega para você, hoje, você tem certeza que você está salvo? O que te evidencia? O que traz evidência dentro de você e fora de você, ou seja, interna e exterior, de que você continua salvo? Isso nós vamos ver na aula que vem. Eu pretendia terminar aqui, mas eu prefiro encerrar e deixar mais essa possibilidade. Eu só quero já adiantar e dizer que o Armínio, ele nunca disse que a salvação, porque essa é uma crítica que os calvinistas fazem aos arminianos. Então a salvação é assim: eu pequei, eu perdi, eu arrependi, então ficaria como uma montanha russa, sobe, desce, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Armínio nunca pregou isso. Quem pregou isso foram os seus discípulos. Armínio nunca falou disso, né? E aqui, pela separação que ele faz de pecado, fica muito inteligível e fica fácil de você visualizar que você não vai ficar nessa montanha russa, né? Porque você tem 4 classes de pecados, da qual só uma te faz perder a salvação. Amém? Então, na próxima aula nós vamos falar a respeito da certeza, da convicção interna que nós temos de que estamos salvos. Deus abençoe, que você possa entrar lá. Nós estamos lá no YouTube, Igreja Metodista no Buritis, a Igreja Central também Metodista
aqui em Primavera do Leste também tem seu YouTube. Entre nos dois, se inscreva, dá um like, compartilhe. É muito importante para nós esses feedbacks. Deus possa abençoar o seu domingo, Deus possa abençoar a sua semana.